Juízes capítulo 2, do verso 6 ao verso 9, verso 12 também. Uma meditação para nós, conta uma história. Talvez você já deve ter ouvido essa história, mas é uma história de alerta e um chamado para cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Abriu aí? Juízes, tá? Juízes 2, verso 6, diz assim: E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, pois possuíram a terra. O povo de Israel serviu a Deus, o Senhor, enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir o Senhor, enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Ele foi sepultado no próprio pedaço de terra em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim. E todas as pessoas daquela geração, diz o verso 10, também morreram, e os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, adorando os deuses dos cananeus. E o verso 12 diz: eles deixaram de adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram o Senhor ficar muito irado. Como nós falamos aqui, irmãos, o povo de Israel, essa história, o contexto aqui, só para a gente ter a ideia, fala sobre uma descendência, a descendência do povo que saiu do Egito, e após a entrada em Canaã, houve duas gerações. Aqui não diz duas gerações, mas a gente entende pelo contexto. Surgiu uma geração que testificou do nome do Senhor, mas também diz, quando nós vemos aqui, uma geração que nada sabiam dizer de Deus, quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele pode fazer. A importância dessa história é a gente ter um alerta em relação às gerações que têm surgido e como essa geração recebe o Senhor, ou também como é que nós estamos transmitindo para as próximas gerações, não é? Quem é o Senhor? Quem é quem somos? Qual o nosso papel nesta relação com Deus? Quem é você nesta relação com Deus? Vocês estão entendendo? Essa é a importância. Quem somos nós? Qual é essa relação que existe entre este povo e esta geração com Deus? Como é que é essa relação? Onde nós estamos, os nossos filhos e os nossos netos estarão. Ou os nossos discípulos, você que trabalha aí com um grupo discipulado, ou terá um discípulo. Então esta é a importância de entendermos essa história de maneira geral. Mas nós encontramos nessa relação de gerações aqui, uma geração que se torna, infelizmente, como nós chegamos aqui no verso 10, uma geração que se torna adeptos do paganismo, do ocultismo. Era uma geração que não servia mais a El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Elyon, outro igual não há. E Paulo, ele declara lá em Filipenses que este povo aqui, o Deus deles é o seu ventre. Dentro do ventre talvez não tenha muitas coisas boas, não é verdade, irmão André? É isso que Paulo está falando. E que a glória deles é a sua infâmia. Existe um deserto nesta geração, irmão. Vamos entender isso. Mas que geração é essa? Que geração é essa que ouve o
Senhor, vê o Senhor, uma geração que depois ele somente viu os resultados, e uma geração que não sabe quem é esse Deus. Então Paulo está falando que isso é algo difícil de entender, porque as pessoas parecem que se esquecem. E a diaconisa Emiliane começou aqui falando sobre duas gerações aqui muito bonitas. Uma geração que clamava e dobrava o seu joelho, via e viu, Ana viu Deus, Ana viu os feitos de Deus. E ela perpetuou, ela propagou na vida do seu filho uma outra geração, um homem grandioso no meio do povo de Israel. E isso, irmão, que devemos ter em mente. Vamos resgatar aqui, então surge uma geração, a primeira geração, que veio junto com Moisés e Josué. Esta é uma geração que foi forjada com experiências, viu Deus face a face. Esta geração aqui, essa primeira geração de Moisés e Josué, fala com Deus, vê o Senhor, enquanto Moisés e Josué estão no comando, diz que Israel estava servindo o Senhor. Mas o verso 7 que nós lemos aqui diz que surge uma segunda geração de líderes que foi forjada ali no deserto. Esta geração, essa segunda geração, como nós falamos aqui, ela só viu as obras do Senhor, ela viu os resultados, eles também viram. Mas quando essa geração morreu, diz o verso 10, que uma terceira geração surgiu, que não conheceu a Deus, nem as suas obras. Isso é difícil, irmãos. Você pode imaginar isso que aconteceu com essa terceira geração? Pare agora por um segundo, talvez. Aqueles aqui, os jovens que estão aqui, terão filhos. E aqueles que são pais aqui, você pode imaginar uma descendência, filhos ou netos, servindo ao paganismo, ao ocultismo. Não saber quem é Deus. De ouvir falar, não conhecer, não ter uma relação com Deus. Você pode imaginar isso? Alguém pode imaginar aqui que o seu filho, a palavra fala que ensina o quê? Quem se lembra? Ensina ao teu filho o quê? O caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar. Mas a palavra não está dizendo que ele não vai se desviar, para que ele não venha, para que ele tenha conhecimentos que vão manter ele no caminho. É isso que a palavra está falando. Mas quem vai decidir? Ele. Só que qual é o meu papel? De ensinar, de educar, de construir na vida do meu filho. E eu digo aqui para os jovens que estão aí, que são responsáveis, que ano que vem não, né? Senão falar isso aqui, misericórdia. 10 anos, 15 anos, isso, Luiz. Terão filhos. E como é que vai construir? Patrick, Richard, aí, os varões vão construir uma mentalidade. Você está entendendo, Robert? Criar uma identidade no seu filho, para que o seu filho tenha uma relação melhor do que aquela que você tem hoje com Deus. Foi isso que Ana fez. Ana criou, era o desejo no coração de Ana, que o seu filho fosse muito melhor do que ela. Afinal, o salmista fala que nós, os filhos, somos, porque eu já fui filho, hoje sou pai, ainda continuo sendo filho. Nós somos o que? Como flechas polidas na mão do guerreiro, e elas são lançadas. Flechas, elas vão alcançar e devem alcançar. Esse é o meu desejo, esse tem que ser o seu desejo, que vai desfrutar de uma próxima geração. Você tem que criar isso. Mas criou então uma terceira geração que não conheceu a nada. Isso é triste de pensar. A primeira coisa então, a fidelidade de um é o sucesso de outro. Presta atenção, a fidelidade de um, muitas das vezes, é o sucesso de outro. A fidelidade da primeira geração foi o sucesso da segunda geração. Que beleza. Irmãos, eu sou filho de uma geração abençoada. Eu dou graças a Deus. Sempre quando tenho oportunidade aqui, meus pais foram homem e mulher de Deus. Meu pai me forjou pela misericórdia. Digo isso com alegria no coração. Sempre lembro aqui do testemunho da Lana, não é porque ela está aqui, porque é a filha do bispo, não, e lembro muito como ela trouxe aqui uma mensagem e falou, eu dou graças a Deus porque eu nasci dentro de um lar evangélico. Foi isso que ela falou. Quem lembra quando a Lana contou o testemunho? É um testemunho de vida, porque muitas vezes você está do lado de fora e chega e tal, realmente Deus faz, transforma a vida da pessoa. Um milagre, o maior milagre que pode acontecer na vida do homem é qual, irmãos?
reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É o maior milagre, não é câncer, não é restauração de vida sentimental, nada disso. Isso é muito importante, ressurreição de morte. Não. O maior milagre na vida do homem é reconhecer a Cristo, é a sua salvação com Deus. Este é o maior milagre na vida do homem, reconhecer os seus erros, deixar o pecado e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o maior milagre que a palavra declara, porque sem isto ninguém vai chegar a Ele. Meu pai morreu com um problema cardíaco, ele encontrou o Senhor. 2 semanas atrás, perdemos uma fonte de inspiração também, uma mulher de Deus, uma mulher poderosa, cantora. Precisamos aqui, mulher de Deus, morreu com uma doença, mas está com o Senhor. Ela foi comer, o câncer tomou, não, ela viveu em fé. Meu pai viveu em fé, eu vivo em fé. Mas está com o Senhor, porque isso aqui é temporário, isso aqui vai passar. Essa carne aqui vai ficar, irmãos, vai voltar ao pó, mas o teu espírito tem que ir e se encontrar com Deus na glória. Tem que ser. Mas como é que vai? Como é que vai chegar lá? Como é que é essa relação que vocês aí, os jovens, eu tenho? Como é que eu estou tendo essa relação? Muitas das vezes somos usufruto e graças a Deus. Eu dou graças a Deus. O testemunho da Lana aqui é de graças ao Senhor, porque preservou ela. Amém. Aquele que veio lá de fora, como eu estava dizendo, não é melhor do que aquele que foi. Não. Mas eu dou graças a Deus porque fui forjado. Não aceitei porque tive a oportunidade, mas também não nasci naquele meio. Mas uma segunda geração que viveu de algo que foi sucesso da primeira, viu as experiências, aquela primeira geração viu o Senhor face a face, falou com o Senhor face a face. Nós encontramos ali Moisés e Josué que conheciam a Deus. Eles veem a glória de Deus na tenda, eles veem a glória de Deus no monte. Josué clama ao Senhor e o sol para. Irmãos, quem é que faz isso? Aquele que tem uma relação muito íntima com o Senhor. Vocês estão entendendo? Uma geração tão poderosa, uma geração fiel ao Senhor, que pratica fidelidade, se tornaram esta geração poderosa e consagrada. Mas esta segunda geração que surge, que viu os feitos do Senhor, não pôde ver. Não sei por quê. Por que não viu? Por que eu e você talvez, apenas conjecturando, nós não estamos vendo o Senhor face a face? Até vemos os resultados, vemos a obra de Deus, vemos Deus operar, e amém, louvado seja Deus. Mas diz que essa segunda geração aqui, como nós falamos, eles apenas usufruíram da entrega dos seus pais. Olha só. E aí você tem que dizer, misericórdia, porque eu não quero apenas usufruir daquilo que o meu pai construiu. Negativo. Eu quero ter o meu espaço. Eu quero também construir algo na minha vida para deixar um legado para minhas filhas. E eu tenho por obrigação fazer isso. Mas eu não fui, meus pais não eram evangélicos, meus pais não foram criados, então começa a ser a primeira geração. Começa a ser a primeira geração, irmão, que vai falar face a face com Deus. Se o teu pai não falou, você fala. Se o teu pai não viu Deus, você vê. Você vê, veja. E que os seus filhos também façam desta forma. Mas aqui essa segunda geração apenas usufrui. E o que a gente entende desta segunda geração é que jamais eles compreenderam, olha só, eles jamais compreenderam o plano de Deus para estas gerações. Sabe por que eles não compreenderam? Porque o processo é progressivo. É progressivo e aquela segunda geração não entende que deveria perpetuar. Temos aqui jovens líderes que são responsáveis. Vocês são responsáveis por gerar nessa nova geração que está chegando algo que foi forjado em você. Vocês compreendem? Os jovens que estão aqui, vocês têm noção disso? Todos aqui, os jovens que estão aqui, nós como os pais, a tremenda importância de que, eu sempre lembro, eu sou saudosista, o bispo conta para irmãos, como é que eu vivia? Eu fui um jovem que fui criado no meio de jovens e dia de domingo,
Era literalmente, não que todo dia é do dia do Senhor, amém, irmãos? Mas eu vivia dentro da igreja, e de manhã cedo eu estava na igreja, terminava, não ia para casa, eu não almoçava, geralmente eu almoçava na igreja, ficava na igreja, terminava, tinha ensaio depois do culto, e a gente ia evangelizar, e subia o morro, descia o morro, e parava numa casa, parava na outra, as pessoas pediam para entrar, para orar, para falar de Jesus, e terminava o evangelismo, era 3, 4 horas da tarde, e daqui a pouco tomava um banho, começava o evangelismo na parte da tarde, junto com a molecada, a juventude, e no meio daquele povo a gente estava crescendo, se desenvolvendo, orando e clamando, e eu olho para as minhas filhas, e eu olho para aqueles que vieram depois de mim, quando eu estava lá adolescente, jovem, e depois quando eu estava à frente, eu olhava para aquela juventude e falava assim, Senhor, e hoje eu vejo, irmãos, que conseguimos deixar alguns frutos ali, louvado seja o nome do Senhor. Esta geração não entende que é de uma maneira progressiva que Deus quer fazer, assim como Ana progrediu e perpetuou na vida do seu filho Samuel. Mas essa terceira geração não tem mais o que contar, porque ela está longe de Deus. Uma geração que vê o azeite sendo derramado do cálice, depois uma segunda geração que só vê o cálice, e uma terceira geração que fracassa e que acredita que poderia até viver com Deus sem conhecê-lo. Esta é a terceira geração. Como é que a pessoa pode comer do maná e não entender qual é o significado do maná? Vocês estão entendendo isso? Estão dentro da casa, estão dentro do templo do Senhor, participam, mas que mistério é esse? Que relação é essa que nós temos aqui com Deus? Um momento talvez conturbado, e nós lembramos da história de Israel, onde muitos estavam abraçando a idolatria, a apostasia. O profeta Oséias, ele declara: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Começamos, vamos conhecê-lo, e prossigamos, vamos dar continuidade em conhecer o Senhor, dia após dia. Vamos continuar a conhecer, vamos continuar a construir essa relação, irmãos. Não é não, opa, aceitei Jesus aqui, amém, hoje eu vou para o culto, e só isso, não, construir, progressão. Onde é que você está nesta geração aqui? Irmãos, nós entendemos que mesmo esta palavra, que enfatiza que uma geração conhece e busca o Senhor, tem relacionamento íntimo com o Senhor, independente se há guerra, porque às vezes há guerra e as pessoas falam, não quero mais, vou viver debaixo da sombra do meu pai, porque ele está orando. Uma geração ora, a outra pede para orar. E eu sempre conto uma história que sempre lembro disso, e que estava sempre reunida, a família sempre reunia, a matriarca da família sempre orava nas reuniões de família. A matriarca foi embora, morreu. E aí quando a família se reúne, cada um olha para o lado e fala assim, e agora, quem vai orar? Ué, como assim, quem é que vai orar? Você vai orar, você se coloca de pé, irmãos. Nós nos colocamos, não podemos perder a sequência, não podemos deixar de lado, usufruir apenas da sombra do onipotente. Nós descansamos, mas continuamos a caminhada em conhecê-lo, mesmo vendo as obras dessa segunda geração não assumir o seu papel. E quando a família não sabe o que quer, os filhos e os netos sabem menos ainda. Você sabe o que você quer? A sua família sabe o que quer? Você sabe, a sua família aí, sabe o que quer de Deus. Vocês sabem o que vocês querem de Deus. Vocês sabem o que vocês querem para os filhos de vocês. Vocês têm certeza disso? Eu tenho certeza disso. Vocês jovens que vão constituir, vocês sabem o que vocês vão querer? Eu quero que meu filho seja assim, assim, assim. Então começa a construir sua mentalidade agora em você, para que quando ele chegar, você tenha a certeza da sua relação, e que eles também terão, porque você vai transmitir, você vai passar isso para eles. Deuteronômio 6 fala sobre isso. Olha, quando você estiver na caminhada, é um ensinamento, olha, você inculca isso na mente dele, você escreve, você ata nos seus braços, ata na testa, escreve nos umbrais das portas. Sabe o que é isso? Na caminhada, no dia a dia, você ensina ao teu filho, conversa com ele, fala com ele, explica as coisas para ele, as coisas de Deus, mostra a vida para ele. É isso que Deuteronômio está falando. Fala isso para o seu discípulo, constrói isso, vive, anda com ele, faça com ele, mostre exemplo para ele. Já dizia um teólogo que nós ensinamos aquilo que nós sabemos, mas nós geramos aquilo que nós somos.
Você pode saber muitas coisas, eu posso saber muitas coisas, eu posso ensinar muito bem aqui, mas eu vou gerar aquilo que eu sou. Você vai gerar aquilo que você é. E você não tem receio não, irmãos? Será que eu não tenho receio? Josué se despede do povo de Deus. Josué 24, verso 15 diz, fala assim, olha, eu não sei o que vocês querem para a sua vida. Irmão, o que você quer para a sua vida aqui? O que você quer para a sua geração? O que você quer para a geração que vai vir depois de você? O que você quer para a sua família? Josué fala assim, olha, eu não sei aquilo que vocês querem. Qual foi a decisão que vocês tomaram? Eu sei o seguinte, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, qual é a decisão da sua família, mas você é responsável pela criação que está depois de você, pelos seus netos, pelos seus discípulos. Todos os pastores aqui, eu sou responsável, não vou me eximir disso. E se tem que falar, você fala, mas você ensina, você educa, e educação é difícil. Temos aqui professoras, temos aqui famílias, pais que educam, e educar não é simplesmente ler e falar, educar é transmitir, é gerar aquilo que você é. Por isso que às vezes, perdão, aqui temos aqui os educadores, mas vocês sabem, né, que existem muitos educadores e educadores, não é isso, diaconisa? Não é isso? É verdade, e existem pais e pais, sim, porque educar é difícil, construir é difícil, e nós podemos ver isso, irmãos, em famílias, nós podemos achar exemplos bíblicos. Diz que a palavra, que Abraão, quem foi Abraão? Irmão, todo mundo sabe aqui quem foi Abraão, né? Pai das nações, pai de multidões. A palavra fala que Deus pede o seu filho, e ele diz, Senhor, seja feita a tua vontade, aleluia. Abraão, irmão, teve experiências com o Senhor. Abraão viu o Senhor, aleluia, e o seu nome foi perpetuado entre as nações, e até hoje todos falam de Abraão, todos. Veio Isaac. Quem foi Isaac? Diz os historiadores que Isaac foi filho da promessa, mas não tem muita coisa para falar de Isaac. Dizem eles que Isaac foi filho de um grande pai e pai de um grande filho, mas ele mesmo, meia boca, café com leite. Está entendendo, Roberto? Café com leite. Na hora do futebol, na hora quando escolhe lá, quem quer? Eu quero o melhor do meu time. Aí fala, não, isso aqui é um café com leite. Café com leite deixa ali no cantinho. A pessoa não sabe o que quer. A pessoa não compreende. Isaac, filho da promessa. Eu sou filho da promessa. Mas que relação é essa? Eu sou filho, você é filho da promessa. Nós somos filhos da promessa. Mas a decisão é nossa de escolher e se posicionar quem nós somos dentro desta geração. Ele mesmo, mais ou menos. E aí surge quem? Jacó. Quem foi Jacó? Jacó se junta com a mãe, engana o pai, rouba o irmão. Misericórdia. Ele foge, ele entra e traz a crise para a sua família. Vocês compreendem isso? Uma geração que fala com Deus, uma geração que vê Deus, uma geração que vê Deus face a face porque ouviu o seu chamado, uma geração que não sabe o que é Isaac. Infelizmente, mesmo sendo filho da promessa, surge Jacó, que traz a crise para a família. Jacó trouxe a crise para a família, irmãos. Onde é que se perdeu alguma coisa aí nesse caminho, nessa trajetória? Um avô que fala, que quer em Deus, que fala com Deus, um pai que não sabe o que quer, gera um filho em crise, até ele reconhecer tudo e voltar para Deus. É o que diz a palavra, e louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós vemos Davi, um homem segundo o coração de Deus, e achamos, Davi um homem cheio de erros, irmão, cheio de pecados. Tem alguém diferente aqui? Mas ele era coerente, ele não esconde o seu pecado, ele não joga para debaixo do tapete. Diz a palavra que ele se dobra ao Senhor, se curva ao Senhor, ele se veste de pano, saco e cinza, ele se arrepende, e diz a palavra que Deus o exalta, Deus o exalta. Davi é aquele que vê gigantes sendo destronados, Davi é aquele que vê os gigantes sendo derrubados, Davi é aquele que fala face a face com Deus, Davi é aquele que escreve, que declara salmos, irmãos. Davi é esse, um homem que vê Deus, tem experiências com Deus. Esse é Davi, aleluia, o rei mais conhecido da palavra, o rei mais conhecido da Bíblia. E aí vem quem? Quem é o filho de Davi, irmãos? Salomão, um homem conhecido também.
Salomão, um homem, até que começou bem, porque Deus falou assim: eu vou te dar uma oportunidade, você quer o quê? Aí Salomão pede o quê, irmãos? Sabedoria, não é isso? Muito bem, ele constrói o templo, ele ergue o templo do Senhor, Salomão, um filho abençoado. Mas Salomão, ele fez uma coisa que Deus odiava. Deus condenava aquele rei que fizesse isso. E diz a palavra que Salomão, ele acumulou ouro, cavalos e mulher. Poderio bélico, poder financeiro e a representatividade da mulher diz sobre interferência. E ele acumula justamente isso. E não há na história da palavra, não há na história de Israel um período onde mais a idolatria se infiltrou e houve dentro do povo de Israel. Pode compreender isso? Salomão, Roboão. Quem foi Roboão? Filho de Salomão. Diz a história que Roboão foi uma pessoa indecisa. Roboão, ele entra numa crise existencial, ele não sabia quem era Deus e quem ele era. Ele consegue dividir a nação, irmãos, olha só, Roboão, uma terceira geração, um pai, um filho, um neto agora, ele consegue dividir a nação de Israel, Roboão. Diz os estudiosos, Flávio José foi um estudioso do século II, diz que Roboão, irmãos, foi o único rei, escuta, o único rei que entregou Jerusalém sem lutar. Por quê? Estava em crise. Uma geração que conhece a Deus, fala com Deus, vê Deus face a face, vê as suas obras. Surge uma segunda geração que entra talvez em algumas questões, vê os resultados de Deus porque usufrui da primeira geração, e uma terceira que não sabe quem é Deus, que não conhece, não sabe o que Ele quer. Ora é joio, ora é trigo. Aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra. Uma geração, entenda então, uma geração ele pode afetar a outra. O que nós podemos esperar para o futuro de uma geração que vive sem Deus, sem uma relação com Deus? Simplesmente o que? Problemas, perguntas sem respostas, acúmulo de questões e angústias sem fim, um vazio. É isso que você pode esperar. Uma geração que desfrutou de uma terra fértil sem deixar um legado de conhecimento, onde surgiu depois uma geração imatura, uma geração problemática. E você tem ouvido isso aqui dentro dessa igreja, você tem ouvido falar disso, gerações que têm surgido desta forma, gerações incrédulas. Que Deus tenha misericórdia, irmãos, desta geração, que Deus tenha misericórdia, que Deus se compadeça e envia. Então é isso que Deus fez. Diz a palavra lá no verso 16, que Deus olha com misericórdia. E então é naquele momento que Deus começa a enviar os juízes como libertadores do seu povo. Sabe por quê, irmãos? A palavra fala que a misericórdia dele não tem fim. Por isso que o povo de Israel se consumiu, porque a misericórdia deles não tem fim. É por isso que você está de pé, irmãos. Mas é momento então talvez de olhar para a palavra, de entender isso e de se posicionar, pois o Senhor nos chama hoje, e este é o tempo de se voltar, de ter um compromisso novamente, um tempo de lealdade ao chamado que Deus tem para cada um de nós. Lealdade, fidelidade ao Senhor, de construir. Este é o tempo, hoje o Senhor quer isso. E a palavra, essa semana, quando estava meditando sobre isso, e Deus falou no meu coração, e Deus falou novamente sexta-feira através do apóstolo, Deus falou ontem aqui através do apóstolo. Oséias, ele declara uma palavra maravilhosa para mim e para você. Ó Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Irmãos, diga isso aqui na sua mente, diga isso no seu coração. Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Eu entendi a tua palavra. Aviva, ó Senhor,
a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos, e oh meu Deus, faça ela conhecida, aonde, irmãos? Na minha vida. Aviva aqui, é isso que Oséias está falando, Senhor, para este povo. Quem é este povo? Você, eu, nós somos este povo. Aviva, Senhor, aviva na minha geração, aviva na geração dos meus filhos, Senhor, que não se perca esse progresso, que não se perca esse processo de construção. É isso, irmãos, que Deus está falando para mim e para você nessa manhã, para que não haja uma geração simplesmente que vai ficar debaixo da asa de outra, mas uma geração que vai saber o que quer, uma geração que vai construir valores, e por cima, e irmãos, baseado nesses valores, vai perpetuar algo que vai ter condições de, quando você não estiver mais aqui, de prosseguir, de estar avante, porque o reino é isso, irmãos. Se você não constrói, quem é que vai fazer amanhã? Um dia Deus vai te chamar, como é que vai ficar teus filhos, como é que vai ficar os discípulos, como é que vai fazer? E você vai dar conta. A palavra diz que eu vou dar conta quando chegar lá em cima. Quando chegarmos lá em cima, Deus vai falar assim: eu quero ver as obras das tuas mãos. Não seja simplesmente uma geração que usufrui, mas vamos procurar ser a primeira geração. E clame a Deus pela sua misericórdia, para que não passe de nós, esta geração. Que não passe, irmãos, uma geração nunca venha chegar, uma geração incrédula, uma geração que não, irmãos, triste. Talvez você conheça aí pessoas, eu conheço algumas gerações, eu conheço pessoas que fiquei triste, tenho ficado triste, talvez dentro da sua família, próximos a vocês, e eu olho, falo assim: Senhor, por quê? Por que tem filhos, tem netos, filhos e netos espirituais que estão aí deixando a casa do Senhor, estão recebendo tudo aquilo que está lá fora? Isso é triste, irmãos. Eu estou falando isso aqui, eu não quero emocionar ninguém, não quero nada, eu estou falando, estou abrindo meu coração, porque Deus tem falado isso comigo, e eu estou fazendo o quê? Eu tenho que me posicionar, eu tenho que falar para esta geração que está indo a um abismo, e a palavra fala que um abismo chama outro abismo. Você sabe o que é isso? Que quando dá o primeiro passo ao abismo, se você não for até aquela pessoa e clamar a Deus, e der a mão àquela pessoa e: Senhor, tira, e você tem que estar ao lado, você tem que clamar. Se alguma coisa no caminho se perdeu com esta geração, clama a Deus, para que não seja seus filhos e nem os seus netos, porque é duro ver pessoas criadas dentro do Evangelho, criadas no caminho do Senhor. Talvez aqui, vocês vão sair, perdão, irmãos, talvez isso caia no esquecimento, mas um dia eu vou dar conta, você vai dar conta de tudo isso que está sendo falado aqui, e que não sejamos nem a minha geração, nem a sua geração, nem a geração dos seus filhos, que venham se esquecer de quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele pode fazer. Esta relação nunca pode ser esquecida. Esta relação dentro deste processo tem que ser progressiva, de conhecimento, de construção. Lembre-se disso, porque estão se perdendo, estão se entregando, e diz a palavra que largo é o caminho que conduz à perdição, à facilidade. Lembra aí, amigos, colegas de igreja, que eu vou dizer assim, que hoje estão completamente perdidos, você lembra? Então começa a chorar, começa a chorar, porque talvez sejamos responsáveis. Começa a chorar clamando por essas vidas, começa a chorar indo até essas vidas, começa a chorar agora para que outros não venham perecer neste caminho, mas que sejamos parte, e os nossos discípulos, os nossos filhos na fé, sejam a primeira geração, geração que fala com Deus, geração que vê Deus, que vê os resultados, mas sabe onde encontrar Deus, sabe onde vai encontrar Deus, porque tem gente que já não sabe onde encontra Deus. Eu vou encontrar Deus aqui dentro da igreja. Sim, você encontra
construção do templo, não, nesse ajuntamento aqui, ó, Deus está aqui, irmãos, Jesus está aqui porque Ele habita aqui no meio dos louvores, Ele habita no meio do seu povo, é isso que diz a palavra. Ele não habita em templo feito por mãos de homem. Aqui é a casa do Senhor, assim, reverenciada, separada, mas Deus, Ele habita aqui nesse ajuntamento, no ajuntamento da sua casa, da sua família, dentro da sua geração. É lá que Deus habita, é lá que Deus tem que habitar, é lá que você tem que construir, no meio do seu discipulado, no meio do seu grupo da igreja. É lá, construa essas experiências, esta relação de intimidade. Não podemos nos furtar, sabe por quê, irmãos? Para que ninguém fique depois da gente usufruindo apenas, mas que vivam também as suas experiências, e para que não sejamos levados por ventos. Isso é preocupante, e eu queria que nessa manhã você entendesse isso que nós falamos aqui, e que nunca venha acontecer, irmãos, nunca, esta terceira geração sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a vida dos discípulos que estão aqui, ó, nunca venha acontecer. Você pode compreender esta palavra? Como a diaconisa Emiliane falou aqui, compreenda lá aquele processo. Se for preciso, você vai lá e dobra o joelho. Foi isso que o apóstolo falou ontem aqui? Se for preciso, você faz o quê? Vai dobrar, vai chorar, e vai levar o filho. Irmãos, eu dou graças a Deus. É claro que tudo tem que ter, para finalizar, contar um testemunho. Eu sei que sempre fui um jovem aqui, um garoto aqui, educado, não precisei apanhar tanto, né? Às vezes a gente recebe, antigamente a geração, meu pai era um homem de linha dura, um homem de Deus, mas de linha dura, e eu lembro com 5 anos de idade fazendo pirraça dentro da igreja, e não esqueço disso. Um negócio simples, não, mas uma questão de ensinamento, estou falando apenas algo bem simples. Vivi muitas experiências com meu pai, onde ele me deu direção, eu ouvi, e Deus me abençoou. E aí, fazendo pirraça, meu pai pega ali me leva para fora da igreja, na porta da igreja, aqui na Angoricica, tinha uns matinhos, ele pegou aquela varinha, e como eu era esperto, né, mais ou menos, porque toda criança é esperta, começa a segurar a mão e parece uma ciranda, né, começa a rodar, e o pai atrás, né, para poder bater, e a criança correndo. Mas nesse instante, eu não vou fazer mais isso, pai, eu não vou fazer mais isso. Irmãos, e pela misericórdia de Deus, estou falando aqui diante de Deus, eu nunca mais fiz pirraça dentro da igreja com 5 anos, e meu pai naquele dia não me deu aquela lombadinha na perna, não deu não, Roberto, não foi preciso, nunca mais fiz uma pirraça. E meu pai me volta, e eu lá quietinho dentro da igreja. Talvez, se for necessário Deus dar um apertozinho, puxar a tua orelha, saiba que Ele está fazendo isso por amor, para que haja um despertamento, para te corrigir, te posicionar novamente. Se Deus está fazendo isso, está falando ao seu coração, aceita, porque a palavra te ensina isso, e que seja para a honra e glória do nome dEle, para que algo seja construído na sua vida maravilhoso, que vai impactar a vida de outras pessoas. E eu dou graças a Deus porque eu fui gerado desta forma, irmãos. Meu pai apertou um pouquinho, me apertou um pouquinho sim, foi necessário para eu estar aqui hoje. Graças a Deus, não estou batendo no peito, miserável homem que sou, mas eu reconheço e decidi permanecer. Aleluias. É isso, ensina, educa, transmite, continua prosseguindo, mostrar isso na vida dos seus filhos, na vida dos seus discípulos. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar o seu discipulado, Deus vai abençoar teu grupo, Deus vai abençoar, irmãos, Deus vai querer sempre a primeira geração de homens e mulheres forjados em experiência, uma relação de fidelidade e intimidade com Ele. É isso que Deus quer para todos nós, para a sua casa, para esta igreja. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Você pode então ficar de pé e glorificar o nome do Senhor? Você pode ficar de pé e dar graças ao Senhor? Se coloque então de pé. Eu queria que você agora, nesse momento, fechasse os seus olhos, você orasse ao Senhor e clamasse. Você que agora ouviu esta palavra, você entendeu que o Espírito Santo falou ao seu ouvido. Deus está batendo a porta do seu coração, querendo trazer à tua memória questões que precisam ser resolvidas, o alinhamento que precisa ser colocado na sua vida. Deus está te trazendo agora. Feche os seus olhos. Todos nós agora vamos fechar os nossos olhos.
Você que está vindo aqui, você que vai louvar, você que vai usar o instrumento do Senhor agora, leve seu pensamento ao trono da graça, volte para Deus agora e lembre do que Ele está falando, alinhe-se com aquilo que Deus quer, coloque diante de Deus tudo aquilo que está acontecendo, mas coloque a sua vida pautada na palavra de Deus, porque ela é a direção, a palavra é o caminho, aleluias. Coloque agora, feche os seus olhos e comece a orar ao Senhor, comece a orar ao Senhor e fala: Senhor, eu estou aqui diante de Ti, ao ouvir a Tua palavra, Senhor, nos posicionamos, nos colocamos diante de Ti, porque queremos, Senhor, ouvir o Teu chamado, queremos, ó Pai, Te ver face a face, ó Pai, não queremos apenas ver, ó Pai, os resultados, mas queremos ser parte do processo, queremos, ó Pai, ver, ó Pai, queremos construir, ó Deus, na vida dos nossos filhos, dos nossos discípulos, aquilo, ó Pai, que vai dignificar, que vai honrar o Teu nome, aleluia, ó Deus. E quando vier o dia mal, Senhor, quando vier o dia mal, o dia difícil, ó Pai, a minha casa, os meus filhos, a minha geração, a geração que vier após a mim, os nossos discípulos, estejam, ó Pai, sempre, ó Deus, fortalecidos, cheios, ó Deus, para resistir no dia mal. Senhor, nós clamamos como igreja, nós clamamos a Ti e entregamos a nossa vida a Ti, aleluias, louve então o Senhor. Uma coisa nova Deus está fazendo. Deus está querendo fazer na sua vida. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova É o desejo do Senhor. Deus está fazendo. Sim. Rios no ermo, caminhos no deserto. Te pedimos, ó Pai, o coração dos filhos aos pais se converterão. oh Deus, queremos, ó Pai, isso para as nossas vidas. O coração dos pais aos filhos, arcos de fogo, flechas incendiadas. O coração dos pais aos filhos se converterão. Que seja nas nossas vidas, que seja na tua casa. Declare isso. O coração. Leve seus pensamentos agora. Lembra do seu filho, lembra das suas filhas, lembra da sua parentela. Que seja em nome de Jesus. Flechas incendiadas que vão ser usadas na mão do Senhor. Dos pais aos filhos se converterão. Declare isso com alegria, aleluia. O coração dos filhos aos pais, arcos de fogo, flechas incendiadas, pais e filhos, céu e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. Oh, aleluia. Que seja Pais e filhos, céus e terra, um propósito, um destino, arcos de fogo, flechas incendiadas. oh, aleluia. Os nossos filhos profetizarão, os nossos filhos profetizarão. Declare ao Senhor. Arcos de fogo, Declare sobre a sua família. incendiadas. Seja a tua casa abençoada. Em nome de Os Jesus. nossos filhos profetizarão. Constrói, Senhor, na vida desta Os casa. nossos filhos profetizarão. Cria, ó Pai, esse entendimento. Arcos de fogo, nome de flechas incendiadas. Oh, Deus. Aleluia. Você reconhece isso? Você reconhece isso? Você pode dizer amém? Pode dizer amém, igreja? Diga amém. Aleluia.
que sejam arcos de fogo, flechas incendiadas, a tua vida e a vida dos teus filhos. Deus possa te abençoar nessa manhã. Vai em paz, mas leva essa palavra contigo no teu coração e transmita isso para quem que seja, aqueles que precisam ser resgatados. Leva e transmite, e seja em nome de Jesus. Vai em paz, em nome de Jesus. Aleluia.